Oi, gente! Esse é o Tá Se Conhecendo e vamos falar desse cara e desses filmes? Sam, up to my little friend. I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. God likes to watch. He's an absentee landlord. Keanu Reeves. He's always been there. I know that now. Al Pacino. As God sleeps late. We will win. It's my time now. The devil's advocate. We'll adopt you. It's not much of a choice, is it, sir? Al Pacino. Chris O'Donnell. Scent of a Woman. What a marvelous place. Hoje eu vim vestida a caráter, hoje eu vim vestida de Tony Montana, com as roupas de cetim e completamente Agostinho Carrara que ele usava no filme Scarface, pra gente falar de Al Pacino. E eu começo deixando claro que o Al Pacino é o meu hiperfoco do momento. Eu tirei algumas boas horas, e quando eu digo boas horas mesmo, porque os filmes do Al Pacino são enormes, para eu assistir alguns dos clássicos desse cara que é cinema puro em sua forma mais pura de cinema que já existiu. O Al Pacino, assim, ele é o homem mais bonito que eu já vi na minha vida. Ele é o tipo de homem que para mim, Tainá Marquezine, eu acho que ele é perfeito, assim, quando ele era novo, claro, porque esse homem virou isso aqui. Mas ele era esse homem. Este homem aqui. Ele era este homem maravilhoso. E eu acho ele assim, cara, eu tô meio apaixonada. Eu acho que a gente nasceu em anos completamente diferentes, porque infelizmente não era pra gente se casar. Porque senão eu com certeza iria atrás de me casar com o Al Pacino, porque tipo, maravilhoso. Ele era um gato, minha Nossa Senhora. Vocês podem achar que eu sou louca, mas ele pra mim dá de 10 em Tom Cruise, em Brad Pitt, tanto em questão de atuação quanto em beleza, né, quando ele era mais novo. Cara, que cara gato, que cara bonito. Eu fui assistir o Scarface e eu fiquei completamente apaixonada pelo Tony Montana, mesmo ele se vestindo igual o Agostinho Carrara, porque ele se veste mal pra caramba nesse filme. Mas ele é completamente estiloso, o jeito de olhar, e assim, todos os personagens de todos os filmes do Al Pacino, eu acho que ele trabalha tão bem nos personagens que você fica meio vidrado, meio apaixonado por ele. Mas esse vídeo, ele é mais pra geração Z. Porque eu não sei se vocês sabem, eu sou geração Z. Eu nasci em 97. Acho que 97 é o primeiro ano da geração Z. A nossa geração, a partir de 97, ela é uma geração que os clássicos do cinema, a gente pegou alguns, assim, né? Titanic, Senhor e Senhora Smith e tudo mais, mas já eram muito atuais. Quer dizer, já eram muito atuais. Os filmes mais antigos, por exemplo, o Scarface, ele é de 83. Eu nem pensava em nascer quando saiu o Scarface. E eu percebo que os filmes antigos, eles são muito longos mesmo. Todos os filmes dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, a maioria dos filmes não tem menos do que 2 horas ou quase 3 horas de duração. Todos eles são muito compridos. E a minha geração, a geração Z, apesar de eu ser de 97, né, a gente tem uma geração Z muito mais atual, né, que é essa geração mais rápida do TikTok, do Instagram, que é tudo ali, né, que é tudo pra ontem, que é tudo agora e tudo mais. Para assistir um filme de 3 horas, eu acho que
que é mais difícil. E pra falar de clássico, assim, eu não acho que só porque você viu um filme antigo ou porque você conhece todos os filmes antigos, você é um super cinéfilo, porque como você não assistiu tal filme, como que você não assistiu Taxi Drive, como que você não assistiu Poderoso Chefão, como que você não assistiu Scarface? As pessoas da minha geração, elas não assistem, gente. A gente cresceu com High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana, e olhe lá, sabe? A gente cresceu numa geração de musicais muito grande. Pelo menos na minha época de adolescência, um clássico de cinéfilo dessa época era Grease. Na minha época de adolescência, assim. Então, o auge da minha adolescência eram os musicais. E esses clássicos todos de Al Pacino, Tarantino e tudo mais, eles ficaram mais para trás, principalmente para as meninas, né? Nós, pelo menos eu, a minha irmã e todas as minhas amigas da época, a gente era muito musicais, princesas, menininhas e tudo mais. A gente era muito esses filmes mais românticos, né? Diário de uma Paixão, da Lindsay Lohan, que é não sei o que, Sorte, que eu amava esse filme. Então a gente é uma geração Disney, uma geração encantada, né? E eu acho que a geração Z atual, ela também é uma geração que deixaram esses clássicos mais antigos para trás. E não é só porque você assiste clássicos que você é um bom cinéfilo, que você é um cinéfilo. Não. Você pode adorar filmes e ser da geração Z e gostar de filmes bem mais atuais do que todos esses que eu vou falar. E a gente vai começar por Scarface, que é um filme de 83. Eu não tava nem pensando em nascer em 83. Mas por que eu resolvi falar sobre esses filmes para a geração Z? Porque a gente não vê mais atuação nesse nível, assim, de entrega. Porque era. É claro que tem milhares de filmes, eu tenho duras críticas a quantidade de horas de filmes, e tem muitas cenas que eu descartaria de todos esses filmes. De todos esses, eu acho que eu descartaria um montão de cena. E vocês podem, ai, nossa, não sei o quê. Mas eu acho que tem muita cena que, cara, poderia ser facilmente descartado e o filme poderia, de 4 horas quase, ter 2 horas e meia, 2 horas, 1 hora e meia. E seria um puta filme ainda assim e reuniria as cenas mais clássicas de todas. Mas temos filmes assim de quase 4 horas de duração. Mas a gente vai falar de Scarface, né? E a gente tem o Al Pacino como o protagonista de Scarface. Ele faz um completo psicopata mafioso. Ele é um imigrante cubano que já tinha sido preso. Esse filme ele é a retratação do que é um psicopata narcisista. E ele faz muito, muito bem esse papel. E você vê a ganância do cara crescendo conforme o filme vai se desenrolando, assim. Então ele é um papel complexo, ele é um cara controverso, completamente atraente, mas é um doido. O papel do Tony Montana é um papel de um cara completamente louco, ganancioso, psicopata, narcisista. E ele tem 0,000 dó das pessoas. E esse filme fala muito sobre lavagem de dinheiro, que é um tema que eu diria que é muito atual. Ele fala sobre máfia, que também é um tema que eu diria que é muito atual. Ele fala sobre assassinato e política, que são temas que eu diria que são bem atuais também. É um filme que tem muito abuso de drogas. Assim, tem uma cena clássica que o Tony ele enfia a cara numa montanha de pó e ele tá completamente enlouquecido, ensandecido e com sangue nos olhos. Você fica meio desesperado assim nessa cena, porque tem uns bandidos que invadem a casa do Tony Montana e o Tony não tá percebendo porque ele tá completamente louco e alucinado de droga. O final desse filme, ele é assim, a cena final do filme vale
todos os minutos dessas 4 horas muito bem contadas de história desse personagem que é super complexo. A cena final, essa cena é incrivelmente boa na mansão. A cena que ele cai dentro da piscina. E se você nunca viu esse filme ou nunca viu essa cena, eu sugiro que você pesquise pelo menos essa cena final de Scarface. Que ela é cinema, ela é cinema puro, assim, sabe? E o cara, você tá tão envolvido na história que você, em algum lugar dentro de você, você ainda torce pra ele, mesmo que o Tony Montana, ele tem um amigo chamado Manny. E esse amigo é o que coloca ele dentro dos esquemas de corrupção. Ele é um puta ator gato também. Ele faz um puta personagem bacana, mas aí ele coloca o Tony e que começa o enredo a partir do Manny, que consegue alguns bicos ilegais com algumas pessoas importantes. E aí o Tony Montana, com toda a sua persuasão de um grande psicopata, acaba crescendo no mundo dos negócios a ponto de virar o maior mafioso de todos. Só que isso, é claro, vai dar uma merda do caramba. Quase perto ali do final do filme, você vai ficando meio com raiva do Tony, principalmente porque ele comete algumas injustiças com o Manny por ele ser um grandíssimo psicopata. Mas é um filme que vale cada minuto, Scarface vale cada minuto para ser assistido. E é um filme, assim, que é um grande desafio para você da geração Z, porque é um filme bem comprido, é um filme que trata-se de assuntos bastante profundos, diria, e de personagens bem complexos. E eu acho que e para quem gosta de crime, de política, de mortes, de ação e desses personagens muito bem montados, que nem é o Tony, vale muito a pena assistir esse clássico de 83, Scarface. E a gente já inicia com esse papel maravilhosérrimo do Al Pacino, que é o amor da minha vida, que nascemos em épocas diferentes. Depois de Scarface, eu não sei se eu assisti primeiro de Advogado do Diabo e depois de Scarface, mas eu fui para Advogado do Diabo, que é um filme de 97, o ano que eu nasci. E aí Al Pacino já estava mais velho, então não poderíamos ter nos relacionado mesmo assim, mesmo depois que eu nasci, porque ele já era um homem muito velho. Muito velho não, ele é um homem maduro nesse filme. A gente tem o nosso queridíssimo Matrix. Eu me esqueci o nome do Keanu Reeves. Puta que pariu, eu achei que eu não ia lembrar do nome do Keanu Reeves. Putz. É um filme com o Keanu Reeves, que ele tá lindíssimo, ele tá super novinho, junto com o Al Pacino. Ele é um advogado, Keanu Reeves, que ele nunca perdeu nenhuma causa. E ele acaba sendo chamado para um super escritório em Nova York, para uma super proposta de emprego top, assim. Só que ele é um advogado criminalista que defende bandidos que claramente estão completamente errados, mas ele ganha todas as causas mesmo assim. E muitas vezes, mesmo achando que injustamente ele sempre ganha as causas. Então ele é um super advogado com ego lá em cima, que não quer perder nada, nenhuma causa, independente de qual ela seja. E aí ele é casado e eles se mudam para Nova York, ele e a esposa. Ele muda para um super apartamento e o dono do escritório é o Al Pacino, que é quem vai comandar ali, né, toda a trajetória do Keanu Reeves. E a esposa do Keanu Reeves começa a ver que tem algumas coisas que estão meio fora do lugar, assim. Ela começa a
a se sentir muito mal onde eles estão, a se sentir mal com as pessoas, ela começa a ficar muito isolada porque ele só pensa em trabalho. Então toda a conexão que eles tinham no início do filme vai se perdendo e ela vai começando a enlouquecer aos poucos. E só que ela tá muito apesar de não parecer para eles, ela tá muito lúcida das coisas que estão acontecendo e ela implora para eles irem embora, implora mesmo para eles irem embora e ele, o Kenny Reeves, com toda a sua ambição, ele não quer ir embora dali de jeito nenhum. E ele pega um caso muito importante e ele quer ganhar o caso de qualquer jeito. E aí ela acaba enlouquecendo de vez. Durante o filme a gente descobre, né, que o Al Pacino na realidade é o próprio diabo. E quando eu digo diabo, é diabo mesmo. Ele é o próprio diabo. E o Kenny Reeves é filho do diabo. Se você nunca viu o Advogado do Diabo, cara, é um filmaço. De verdade. E no final, meio que você acha que ele consegue se livrar, talvez, do diabo, mas ele tem um plot dos plots também muito bom. Esse filme, ele tem diálogos, assim, que vão fazer você pensar pra sempre, assim, nesses diálogos. Eles vão entrar na sua mente de um jeito que você nunca mais vai esquecer. E falando do diabo, tem um filme também que fala sobre diabo e também tem diálogos super importantes também. O nome do filme é Nefários. Tem até um padre, e esse é um bônus desse vídeo, né? Tem até um padre exorcista, um padre de Portugal, que ele fala que no Vaticano, inclusive essa história eu poderia contar no vídeo de Invocação do Mal que eu vou fazer quando sair. Eita, acabou a luz. Quando sair o próximo Invocação do Mal, porque vai sair um próximo Invocação do Mal e é a minha saga de filmes de terror favorita. Mas aí tem um filme que chama Nefários, que eles passam para os padres do Vaticano, que eles mostram que de filme esse é o mais próximo de uma possessão demoníaca existente, de fato, né? E esse filme do Advogado do Diabo, a maneira como o diabo conduz a vida do Keanu Reeves é bem parecida com Nefários. Apesar de serem filmes completamente diferentes, eles têm diálogos muito parecidos. Então ele é um filmaço, vale muito a pena assistir Advogado do Diabo. Você, geração Z, que nunca assistiu, vai assistir porque você não vai se arrepender. É um filme comprido? É um filme comprido. É o menos comprido de todos eles? É. Mas é muito bom. Mesmo assim, mesmo. E esses dias eu fiquei sabendo que eu tenho uma amiga que nasceu no mesmo ano que eu e ela só consegue assistir filme no 2.0. Não assistam esses filmes no 2.0, porque vocês vão perder algumas coisas que são muito boas de você ter de conhecimento, assim. Você vai perpetuar isso para sempre. Então vamos desacelerar, vamos assistir todos esses filmes aqui de 45 milhões de horas desacelerados, fazendo favore, amore. E a gente vai para acho que meu preferido desses 3 clássicos aqui, que é Perfume de Mulher. Meu Deus do céu, céu do céu. Ai, se eu já era apaixonada pelo Al Pacino em Perfume de Mulher, eu queria casar com ele. Ai, cara, uma pena que a gente nasceu em épocas tão diferentes. E eu adoro um velho. Mesmo ele estando assim... Ai, será que você não me daria uma chance, não? Vamos lá para Perfume de Mulher. A gente tem um estudante que precisa de um trabalho. E aí ele consegue esse trabalho para cuidar de um cara aposentado e cego, que é o nosso queridíssimo Al Pacino, que faz o papel do personagem Frank Slade. Frank é um homem particularmente difícil de lidar. Ele é um homem inicialmente difícil de lidar, ele é alcoólatra, ele é cego, ele já tá saturado meio assim da vida e ninguém quer cuidar dele. Mas esse estudante vai e aceita o emprego. A sobrinha do Frank, né, do Al Pacino no filme, ela implora pra ele aceitar o emprego porque eles precisam viajar em família e o tio Frank não quer ir. Ele vai cuidar do Al Pacino.
No que ele vai cuidar do Al Pacino, o Al Pacino, o Frank, no caso, o personagem dele, ele leva esse menino pra Nova York. E ele tem uma lista de metas que ele quer fazer antes de morrer. Porque a ideia dele, por ele ser um homem cego, e ele ficou cego por uma irresponsabilidade dele na época que ele era um jovem militar, ele já não vê mais sentido na vida depois que ele ficou cego, então ele cria uma lista de coisas que ele quer fazer antes de morrer, pra depois ele se suicidar. Olha que filme tranquilíssimo, olha que filme maravilhoso. O pior é que é um filme maravilhoso, é lindo, tem uma cena linda que ele dança tango, e lembrando que ele faz um personagem cego, e essa cena que ele dança tango, ela é linda, e eu queria dançar tango com o Al Pacino. Tem, dentre as coisas da lista do que fazer antes de morrer, tem muitas coisas que eu colocaria na minha lista, que é andar de Ferrari, comer em restaurantes caros, dormir num hotel bem gostoso, bem muito caro. Ele coloca essas várias metas para viver os últimos momentos da vida dele do jeito que ele merece. E depois a ideia dele é cometer suicídio, mas ele acaba virando muito amigo desse menino que ele leva para Nova York, e aí acontece uma reviravolta. Inclusive tem um enredo do filme se passa porque aconteceu uma coisa na faculdade desse menino e ele não sabe exatamente o que fazer, e no final do filme tem uma das melhores cenas do cinema que eu já vi, num tribunal de uma escola, que o Al Pacino ele participa desse tribunal aí por conta desse menino, mas eu não vou contar porque eu acho que vocês precisam que eu acho que é um filme que tem que ser assistido pela nossa geração, porque ele é um filmaço, assim, ele é um... Olha, se eu não te convenci a assistir nenhum filme do Al Pacino, eu não sei, a minha vida não tem sentido mais, sabe? E agora eu tô criando coragem pra ver todos os poderosos chefão, porque lá no Threads, depois que eu falei que eu maratonei esses clássicos do Al Pacino, eles falaram, cara, agora você já tá pronta pra próxima fase. E eu acho que eu me sinto pronta, sabe? Pra eu dar espaço na minha vida. E esses foram os 3 filmes de Al Pacino. E se você não ficou fissurado no Al Pacino, se você ainda não é fissurado no Al Pacino, cara, você vai ficar... No primeiro filme que você assistir dele, você vai querer assistir todos os filmes dele, porque ele é completamente magnético, incrivelmente entregue aos papéis dele e completamente louco. Eu tô apaixonada. Eu acho que ninguém nunca vai conquistar o meu coração do jeito que esse cara conquistou. Uma tristeza, né? Mas se você chegou até... Esse vídeo foi muito longo, eu sei. Mas se você chegou até aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já manda pra alguém que gosta do Al Pacino ou que nunca assistiu filmes do Al Pacino e que você tá tentando convencer essa pessoa a assistir os filmes dele, porque essa pessoa precisa assistir. Já manda pra um Geração Z que nunca viu nenhum desses clássicos também e que não tem paciência pra ver filmes longos e pra ele desacelerar um pouco e dar uma chance pra cinema purinho. Me segue lá no Instagram que tem indicação de vários filmes atuais e de vários outros filmes antigos também. E tem review de muitos filmes que não valem um vídeo inteiro, mas valem assistir o filme. Então me siga no Instagram e no Threads. E até o próximo filme.